Meu gato absorveu inveja. A moça que nos conta esse relato tem 25 anos, mora em Santo André, São Paulo, é casada e tem um filho de 4 anos. Ela diz então que é casada há 6 anos e desses 6 anos, 4 anos ela morou num puxadinho em cima da casa do pai dela e da madrasta. E ela diz assim, quem mora com familiares sabe que não é muito fácil assim viver em paz. Ela conta que era um único cômodo de telha e ali era feito sala, quarto e cozinha. Ela conta que era bem pequeno, mas apesar de tudo, eles sempre foram muito felizes. E pela casa ser de telha, ela diz que acabou aprendendo até a conviver com ratos. Sim, conviver, porque diz que eram muitos que entravam ali pelas telhas, eles entravam pelos fios. Andavam pela casa, tentavam entrar nos armários para pegar comida. Então, assim, era tanto rato e ela acabou tendo até que enfrentar esse medo, né? Esse pavor que ela tinha de ratos, teve que enfrentar isso por muitas vezes ter que agir, não ter o que fazer, ter que agir contra eles sem se estabanar nada para não assustar ainda mais o filho dela, que já tinha medo dos ratos. Inclusive o marido dela disse que passou a ter mais medo ainda. E o filho dela constantemente tem pesadelos com ratos ainda. Mas tudo melhorou com a chegada do Hércules, um gato preto de olhos verdes, lindo e valente, que passou a protegê-los dos ratos. Só a presença dele na casa já espantava os roedores. Então, para eles, o gato ali já era muito mais do que importante. Além de ser o mascotinho deles, era um protetor. Então, eles se mudaram, construíram a tão sonhada casa com muito suor, muito trabalho e muita correria. Pois a madrasta dela havia dado um pedaço do terreno em que a moça que nos conta esse relato morava para a filha mais nova dela, da madrasta, a qual cresceu junto com ela após o casamento do pai dela com a madrasta dela. Então ela conta que sofria bastante pressão diariamente para que eles saíssem da casa, né? Porque a outra filha ia construir naquele terreno. Então eles precisavam sair rápido. Mas acabou que deu certo, então eles se mudaram de lá, foram para a nova casa, graças a Deus deu tudo certo e eles levaram o gato junto com eles. Mas é aí que a história começa a ficar triste. Depois de mais ou menos uns 5 dias que eles se mudaram para a casa nova, ela diz que a irmã dela não via a hora de vê-la pelas costas, digamos assim. E então, cerca de uns 5 dias, mais ou menos, depois da mudança, depois que se mudaram para a casa nova, a irmã dela, que não via a hora de vê-la pelas costas, diz ela aqui, foi visitá-la. Foi conhecer a casa nova e diz que logo na entrada já se espantou e já foi abrindo a porta e foi entrando sem ser convidada. Abria a boca, soltava sons de espanto. Nossa, uau! Demonstrava uma falsa alegria, porque na verdade ela nunca queria ver a irmã, a moça que nos conta esse relato, bem. Por coisas mínimas na infância ou por coisas um pouco mais graves já na adolescência, ela sempre mostrava com ações ou palavras a intolerância dela ao sucesso da moça que nos conta esse relato, da irmã, seja ele em qual área fosse. E sim, justamente ela foi ver a casa nova. Mas tudo ok, até ela ir embora e a moça que nos conta esse relato procurar o gato e não encontrar. Chamou por ele, gritou, foi na rua e nada dele aparecer. E ela chamando de todas as formas porque era a hora do jantar dele. E nada. Foi quando ela foi até a sacada e o encontrou, caído, já sem respirar, com os olhos abertos e com a boca aberta. Imediatamente ela gritou para o marido dela vir ver aquilo. Eles não tinham reação. Ela pegou ele e viu uma gosma branca que saía da boquinha dele. Aí ela pensou em envenenamento, mas como se ele nem tinha saído na rua ainda? Eles eram recém-mudados, tinham acabado de mudar para lá, ele ainda não estava à vontade para sair andando pela vizinhança. Mas quando ela chegou mais perto dele para olhar melhor, ela conta que sentiu uma coisa estranha, uma coisa ruim, um arrepio. Foi quando o marido dela disse: "É a velha inveja da sua irmã."
E ela conta que no fundo sabia disso também, mas naquele momento ela só pensava no Hércules ali. Um pouco mais tarde, o sogro dela chegou na casa para uma breve visita. A tal da passadinha, dá uma passadinha ali. E aí ele viu, né, a moça que nos conta esse relato com os olhos inchados, vermelhos de chorar e perguntou o que aconteceu. Aí ela contou para ele, chorou mais ainda. E um detalhe, o gato foi presente do sogro dela. Foi quando ele olhou nos olhos dela e disse: "Se acalma, eu sei que é muito triste, mas você sabe o que foi. Ou era isso, ou o seu filho doente. Talvez seu marido, talvez você. Não chora mais não. Infelizmente, foi melhor assim." E ela conta que doeu mais ainda saber o porquê da morte do gato dela. Mas ela entendeu. E esteja onde estiver, ele sabe o quanto ele foi amado e o quanto ele foi importante para eles. Hoje eles têm outro gato, o Thor, rajadinho, também a alegria da casa. Resumindo, ela diz que devemos procurar proteção da forma que achamos mais segura, cada um com a sua fé, com a sua crença. Ela, em suas orações, passou a redobrar o pedido de proteção para ela e para os familiares, porque a gente nunca sabe de onde vem o mal e de qual maneira ele vai nos atingir. Dessa vez, atingiu o gato. Meu professor e sua obsessora. Se não me engano, eu comecei a ler esse relato ontem e acabou a energia aqui em casa, acabou a força. E aí voltou só 1 hora depois ou mais e eu tive que encerrar, tá? Bem antes encerrar, porque tava tarde para eu continuar aqui. Então vamos continuar, vamos ler esse relato hoje. Meu professor e sua obsessora. Olá, Aninha, mas deixa eu só ver se tá tudo certo aqui. Acho que tá, espero que esteja, pessoal. Olá, Aninha e Matheus e a todos os assombrados, esse relato é médiozinho, não usarei nomes. Então, no meio do ano passado, a esposa de um professor meu, de um curso que eu faço, veio a falecer. E de lá para cá, até o início desse ano, ele esteve afastado das aulas, pois estava doente. Eu não sabia que ele estava doente, muito menos que a sua esposa tinha morrido, quando presenciei o ocorrido. Nessa segunda, dia 19, ele voltou a trabalhar normalmente e de cara ele chegou atrasado. Estava todo desarrumado, parecia que tinha saído às pressas, sabe? O cabelo estava bagunçado, sua roupa estava amassada, mas eu não liguei muito. E quando ele chegou, eu e mais 2 amigos chegamos até ele e perguntamos se ele estava bem. Ele parecia perdido e parecia que estava com um semblante esquisito. Parecia cansado e triste. Fomos para a sala de aula, sentei na segunda fila, ao lado tinha uma cadeira vazia, do outro lado meus 2 amigos. Ele entrou e começou a aula. E Ana, passou 1 minuto e entra uma mulher na sala, muito bem vestida, com uma espécie de terno preto e sentou do meu lado. Não liguei, continuei prestando atenção na aula e do nada ela se inclina para o lado que eu estava e disse em tom de deboche: "Esse merda não faz nada que preste." Eu olhei para ela com uma cara de espanto e meio sem ação. Eu disse: "Desculpa, moça, mas o que você disse?" Ela continuou xingando ele de nomes piores. Se levantou e começou a fazer uma espécie de barraco na sala. Ela gritava, chamava ele de desgraça e nomes piores. Mas rapidamente eu percebi que tinha algo estranho ali. Enquanto a mulher gritava e andava pela sala, para lá e para cá, o professor continuava dando sua aula. Olhei para os alunos e todos também estavam prestando atenção no professor, ignorando a mulher que estava lá gritando no meio da sala. E pensei comigo em voz alta: "Mas que merda é essa?" Ficou um silêncio estranho na sala e enquanto o professor bocejava, ele olhou para mim sério e reclamou por eu ter xingado. Eu fiquei quieto e só observei a tal mulher. Ela chegou perto dele e gritava, berrava
e até chorava. E o professor apenas não notava que ela estava ali. Eu estava sério olhando para a parede e ela estava... Eu estava sério olhando para a parede. Ela estava... Não sei, e percebi que ela estava mudando de estado. Não tem outra maneira de explicar. Ela estava mudando do estado físico para uma névoa bem fraquinha. Quando isso acontecia, ela se aproximava dele e voltava ao normal. Quando o mesmo acontecia, o professor bocejava muito e ficava com um aspecto ainda mais cansado. A aula terminou, o professor levantou e saiu da sala, ficando a uns 2 metros de distância da saída. Quando eu estava saindo, eu ouvi e vi claramente a tal mulher do... Peraí. O professor levantou e saiu da sala, ficando a uns 2 metros de distância da saída. Quando eu estava saindo, eu ouvi e vi claramente a tal mulher do lado do professor, enquanto o mesmo mexia no celular. Ana, ela olhava para ele e falava com muito ódio. E numa dessas, eu ouvi claramente a frase: "Eu vou acabar com a sua vida." Nessa hora, começou a correr um vento frio e eu senti. E comentei na hora com o meu amigo: "O que foi isso?" E ele disse que estava ficando frio e só. Esperei para ver se alguém ia comentar sobre a mulher da sala. Aí que enfim eu fui perceber. Somente eu via a tal mulher. Passou terça e ele não veio dar aula. Na quarta-feira, volta ele acompanhado da mesma mulher. Ele esqueceu a carteira no banheiro, saiu bem mais cedo do que costumava, isso? Parecendo estar perdido. Como eu estava esperando ele sair para poder entrar no banheiro, eu não percebi nada de estranho, exceto a sua falta de direção. Ele, como sempre, quando entrou no banheiro, dou de cara com a mulher, que parecia perdida. Ela olhou para mim, assustada, e gritou: "Tá olhando o quê?" Eu fiz o sinal de negativo com a cabeça e nessa hora eu tive certeza que o que estava ali não era para estar ali. No espelho que estava na parede, não refletia a mulher. Ela passou por mim, murmurou alguma coisa que eu não entendi e foi embora. Ana, nessa hora eu suei frio. Eu fiquei uns 2 minutos para processar aquilo tudo. Entrei no banheiro, lavei o rosto e vi no canto da pia a carteira do professor. Corri para tentar entregá-la para ele, mas ele já tinha ido embora. Fui até a direção, entrei a carteira... fui na direção e entreguei a carteira, dizendo que era do professor. A diretora abriu a carteira e viu uma foto dele, do professor, e da mulher falecida, e da filha dele, e comentou em voz alta: "Olha a Laura", o nome fictício, tá? "Olha a Laura, está aqui", com um tom meio triste. E aí eu perguntei em voz alta quem era, mas eu já sabia a resposta. Era a mulher dele. Na foto, a mesma mulher que o perseguia pelo colégio. Eu dei um basta na minha cabeça, dizendo: "Vamos embora, não tem mais nada aqui." E esqueci isso. Fui para casa e quando foi ontem, de tanto assunto vir na minha cabeça, eu acho que posso saber o que aconteceu ali. Ela, de alguma forma, era obsessora dele, do professor. Talvez por mágoa ou ódio do mesmo, eu não sei. Eu simplesmente cheguei à conclusão que quanto menos eu me envolvo nessas coisas, é melhor para mim. Mas só pode ser isso, Ana. Eu literalmente vi uma alma sugar a energia da outra pessoa na minha frente. Explicaria o bocejo do professor. Eu não sei mesmo
Eu não sei mesmo se devo me envolver, pois ontem comecei a ler a respeito de obsessores. Será que a esposa se tornou a sua obsessora? Mas eu ainda não sei. Eu acho que você devia falar pro professor. Por que ela tem tanta raiva dele mesmo depois de morta? Do que ela morreu? Gente, assim, então ela começa a enfraquecer, ela chega perto dele, aí ele boceja, fica com cara de cansado e ela se fortalece porque ela se reenergiza, né? E vamos ao relato de hoje, então, que é este daqui. A amiga da minha avó é uma maledite cruel. Opa, vamos ver. Oi, Ana, Matheus e Assombrados, tudo bem? Tudo jóia. Bom, me chamo Fulana e vim contar o relato da amiga de uma amiga da minha avó. Amiga da amiga da amiga da amiga da amiga da avó. A Maledite. Já aviso que todos os nomes estão trocados, inclusive o meu. Irei chamar a amiga da minha avó de Maledite para não confundir tudo. Não vou me citar muito, porém aqui irei me chamar de Bianca. Ah, já adianto que isso não aconteceu com a minha avó. A Maledite era amiga de infância da minha avó e sempre contava para ela essa história. Porém, a minha avó tinha um certo medo de se afastar da Maledite. E a partir daqui, a minha avó é quem escreveu o relato. Ah, beleza. Então, a partir de agora, é a avó que conta essa história. Olá, Ana. Minha neta Bianca me implorou para escrever, já que ela ama o seu canal e assiste todos os dias. Então, aí está o meu relato. Bom, desde quando a Maledite era criança, ela sempre gostou de se vingar de todos que de alguma forma a faziam mal. Porém, eu não achava que seria tão sério. Era 1989, quando Maledite tinha 14 anos e teve o seu primeiro namorado, o Will. Ele era muito diferente dela. O Will era legal, simpático, esperto. Maledite era arrogante e sempre falava mal de todos. Mas isso ela só demonstrou quando estava no meio do seu namoro com o Will. Ela só demonstrou isso no meio do namoro com o Will. Por isso ele se cansou dela e quis terminar. Maledite, inconformada, buscou pessoas que faziam feitiços para o mal e pediu que o matassem. Olha só, simples assim, não é? Olha que amor. Porém, passou um ano e felizmente, porém passou um ano e felizmente não aconteceu nada. Ela não deu bola e seguiu em frente. Com 18 anos, ela conheceu o Arthur e o seu ciúmes era grande demais, Ana. Ela tinha ciúmes da irmã dele. Tem noção disso? Arthur era o meu amigo. Ele era meu amigo antes de namorar com a Maledite. E sempre me contava tudo. Vivia me dizendo que já não aguentava o seu ciúmes excessivo. Porém, conversou com ela e ela parou. Parou na frente dele, né? Porque para mim, ela falava coisas horríveis. Se ela via ele perto de qualquer menina, ia correndo falar comigo e falava coisas como: eu vou matar ela, você duvida? Eu nunca falava nada, porém nunca acreditei que ela realmente faria algo do tipo. Bom, o Arthur voltava para casa com uma amiga, que era a Maria, e a Maledite sempre via, pois literalmente ela seguia eles. Até que do nada, Maria faleceu. Arthur estava triste, pois eles eram muito amigos, e Maledite ficava consolando ele. Até que ela foi na minha casa e começou a me contar tudo. Eu não lembro com detalhes, mas enfim, tinha sido ela, com as suas próprias mãos. Ela fez um trabalho, ela mesma fez um trabalho para Maria morrer. Ana, eu fiquei chocada. Eu queria contar para todo mundo, mas quem ia acreditar em mim? Além disso, vai saber se ela não faria alguma coisa contra mim? Então, por medo, eu fiquei quieta. Passou uns 2 anos. Ela nem estava mais com o Arthur, olha só.
fez o trabalho para matar a moça morreu por conta do cara e depois nem tava mais com ele. Gente do céu. Bom, passou uns 2 anos, ela nem estava mais com o Arthur, agora estava com o Eric. A mãe dele, que vou chamar de Dona Eva, não aceitava o namoro. Dona Eva era muito católica e sentia coisas ruins perto da Maledite. Por isso, Maledite fez vários trabalhos contra ela, contra a Dona Eva. Ana, coitada da Dona Eva. Resumindo tudo, Maledite fez 4 trabalhos. Um para Dona Eva perder o emprego. E ela realmente ficou pobre. Isso fez com que o Eric fosse morar com seu pai, pois a Dona Eva era separada do pai do Eric. O segundo trabalho foi para Dona Eva morrer, porém, graças a Deus, não deu certo. O terceiro trabalho foi para ela perder a casa. Como, eu não sei. Eu só sei que a Dona Eva teve que ir embora com a sua irmã. E eu sinto pena dela até hoje. O quarto e último trabalho foi para o seu filho, literalmente, foi para que o seu filho, o Eric, literalmente a odiasse a mãe. E graças a Deus também não deu certo. Eu acho que era porque a Dona Eva era muito religiosa e seu anjo a protegia, ou pelo menos tentava. Quando ela me disse, inventei qualquer história para ela ir embora da minha casa e me decidi que eu iria me afastar. Não dava mais. Felizmente, eu não tive que fazer isso, pois a Maledite se mudou. Eu morava no interior de São Paulo e ela foi morar em Santa Catarina. Por Deus, Ana, eu me senti aliviada. Passou uns 5 anos. Maledite me mandava cartas, eu nunca nem lia. Mas um dia eu resolvi abrir e fiquei pasma. Na primeira carta, ela contava que conheceu 2 meninas que eram muito amigas e ela ficou enciumada, para variar. E fez um trabalho para uma dessas meninas. E a menina perdeu muita coisa. Essa menina reprovou na faculdade, perdeu o emprego, perdeu seu namorado, sua mãe morreu. Ana, coitada. Ela disse que a menina entrou em depressão. E ainda a Maledite tinha ficado feliz com tudo isso. Como pode uma pessoa ser tão horrível? Resolvi ler mais uma carta. E nessa, ela contou o que aconteceu com um menino. Vou chamá-lo de Thomas. E adivinha? Depois de 4 meses, ele terminou com ela. Peraí. Ela contou que conheceu um menino. E acho que estava namorando com ele. Vou chamá-lo de Thomas. E adivinha? Depois de 4 meses, ele terminou com ela. Maledite, com raiva, fez vários trabalhos contra ele. Porém, só um deu certo. Ele quase morreu, Ana. Ele ficou internado em estado grave no hospital. Por sorte, ele se recuperou. Depois de tudo isso, eu parei de ler as cartas. Guardei todas em uma caixa. Ao total, eu tenho 13 cartas. 11 eu não li. Tenho guardadas até hoje, mas me falta coragem para pegar e ler. Olha, Ana, eu tenho peça. Tenho pena. Tenho pena de quem cruzou e quem cruza com ela, o caminho dela. Só Deus sabe como ela irá acabar. Não tive mais contato com ela, porém, há uns meses atrás, Maledite me mandou solicitação no Facebook. Vê se pode isso. Vi que agora ela é casada e tem 2 filhas. São lindas. E espero que elas não sofram e que não sejam que nem a mãe. Bom, Ana, aqui já sou eu, a Bianca. Espero que não tenha ficado tão longo. Tentei resumir o máximo quando minha avó escreveu. Obrigada por ler o relato. Um beijo para você, para o Matheus e para as crianças. Olha, cá entre nós, estou com muita curiosidade de ler as cartas que a Maledite enviou para minha avó. Tchau, assombrados. Um beijo para você e eu entendo a sua curiosidade, porque acho que todos nós aqui ficamos curiosos com essas outras 11 cartas. Vá saber o que tem aí, gente. Eu ia. Ué, qual o problema? Ela não vai ter
eu ia ler. Ah, eu não ia aguentar, eu ia ler. Eu sei que é maldade, mas assim, não sei se é maldade. Vai saber o que pode estar escrito nas outras. Você leu só as últimas ou leu as primeiras? Então, pode ser que, não sei, eu leria todas as cartas, junto com a minha neta, é claro. Enfim, não, isso aí tem que... Pode ler, mas assim, né, segredo. Não dá pra ficar espalhando aí, né, não dá pra contar num canal de YouTube. Não, brincadeira. Fala assim, aqui tá tudo anônimo e tal. Mas, gente... É isso que eu falo. O que diferencia uma pessoa dessas que não tem um pingo de coisa pra matar uma pessoa fazendo um trabalho de um cara que vai lá, aponta uma arma e faz a mesma coisa? Qual a diferença? É um assassino também. Só que é indireto, não é? E eu acho que isso é pior ainda. É pior do que você ir lá e... Quer dizer, não se deve, mas... Gente, como... Eu fico chocada como tem tanta gente ruim no mundo e não tem um pingo de sei lá, culpa. Eu acho que isso é um desvio mental, né? É um problema. Mas, sim, ema. Não é porque é problema que tem que ser tratado como... Olha... É algo a ser estudado ainda, eu acho. Esse nível de maldade. É algo a ser estudado. Mas volta. Há de pagar. Enfim, não sei. Quem sou eu pra falar? Meu Deus do céu. É que a gente fica assim, gente, como pode? Tipo, tá ali namorando o cara 4 meses. Aí, eu quero terminar. Você quer terminar, então você vai morrer. Sabe? Vou fazer um trabalho pra matar a mãe, pra fazer isso, pra outro perder isso, se dar mal. Gente... Olha, como ela disse, tenho pena do que vai acontecer com ela. Porque ela deve ter mexido com energias bem baixas. Uma hora a conta chega. E espero que não atinja quem não tem. Não é um relato muito longo, não, tá? Eu diria até que ele é médio. Médio. A Mulher Lobisomem de Goiás. Oi, Ana, Matheus, bebês humanos e patudos. Amo o canal e vejo com o meu neto. Todos os relatos no café da manhã... todos os relatos no café da manhã todos os dias. Desde já digo que o relato não tem nomes e se houver estarão trocados. É uma moça que nos conta. Bem... O que vou contar é totalmente real e eu estive presente em parte da história. Bem, tudo aconteceu em uma pequena cidade de Goiás, que apesar de muito nova, hoje é rica em produção de soja, milho, arroz, se tornando assim grande produtora desses grãos e produtos beneficiados. Tudo começou lá em 1960, quando a cidade ainda era bem pequena e as pessoas ainda levavam suas vidas de maneira diferente e conservadora. Tudo era tranquilo. Casas de famílias, poucas lojas e vendas de alimentos. Bem naquela época chegou na cidade uma mulher, sozinha, apenas com alguns criados e umas moças, todos vindos da França. Ela, muito bonita, com dinheiro e muito liberal para a época, foi logo comprando um quarteirão inteiro e construindo o que hoje chamaríamos de, adivinhem, francesa, com várias moças, bonita, um prostíbulo. Sim, além das mulheres que ela trouxe, havia algumas outras brasileiras também. Isso durou por anos e essa mulher acabou por se casar com um rico fazendeiro da região e tendo 2 filhos, fechando assim o local. Tudo parecia normal, até que o fazendeiro morreu e ela vendeu todo o quarteirão onde funcionava o seu comércio para um homem vindo da capital, que iria construir ali algumas residências e o primeiro cinema da cidade em 1973. Eu estava com 3 anos nessa época.
E por incrível que pareça, os meus pais me levaram na inauguração para ver o Conde Drácula. Olha que legal! Acho que hoje seria inadmissível deixar uma criança ver um filme de violência e terror. Mas eu sou normal e apaixonada pelo gênero. Não aconteceu nada, né? Não traumatizou. Outras coisas traumatizam muito mais uma criança do que um filme. Bom, voltando ao assunto, acho que ela não contava que todo o prédio seria derrubado, mas foi. E o escândalo foi revelado. A polícia foi chamada e toda a cidade ficou em choque. No prostíbulo havia um grande poço, uma cisterna, ou sei lá como se chama em cada lugar isso daí, onde se tirava água para casa com uma corda e baldes. Estava lacrado, pois nesse tempo já havia colocado água encanada em todos os bairros. Enfim, na demolição do prédio, descobriram 15 ossadas de bebês dentro desse poço. Houve investigações que não deram em nada porque não havia provas de nada. Mas vocês devem estar se perguntando, onde está o sobrenatural nisso? Agora é que começa a ficar bizarro a história. Algumas das mulheres que trabalhavam com a Madame... os nomes fictícios, tá? Algumas das mulheres que trabalham com a Madame Cocovan... Cocovan... contaram que ela era muito cruel. Ela maltratava todas as moças e as obrigava a abortar. Eram espancadas por seus capangas, seguranças da madame, e trabalhavam como escravas, sendo libertas apenas quando ela se casou, onde foram vendidas para outro estabelecimento de São Paulo. Contaram também que a madame mexia com magia negra e sacrificava animais em nome da juventude, beleza e dinheiro. Por muitas vezes a viram colocando velas e oferendas em lugares específicos da cidade. Bom, em 1979, eu então com 9 anos de idade, fui morar com os meus pais em uma rua bem no centro da cidade e todos os dias, quando ia e voltava da escola, passava na porta de uma casinha muito humilde e com correntes nas portas. Ficava muito intrigada com aquilo. Uma noite, comecei a ouvir gritos horríveis e urros misturado a uivos. Eu não sei explicar. Sempre desde criança eu tenho transtorno de sono, tendo, enfim, muita insônia. No outro dia, fui perguntar para minha mãe, para minha avó, o que eram aqueles barulhos que eu ouvia à noite. Mas ninguém, aparentemente, ouviu nada. Isso aconteceu muitas outras vezes, até que resolvi perguntar a uma vizinha. Ela me disse que era a Madame Cocovan, que virava lobisomens nas noites de lua clara, pois estava pagando pelas coisas ruins que fizera no passado. Contou que seus filhos pegaram, acho que tudo que era dela e do pai, que ela via vultos e vivia atormentada por espíritos de formas horrendas e que falava que havia matado pessoalmente vários bebês e jogado no poço do seu estabelecimento. Na verdade, as moças talvez davam à luz e ela se desfazia das crianças imediatamente. Deve ser isso. Ela rezava terços sem parar, mas nada a livrava das visões terríveis. Um dia ela começou a virar bicho. Suas unhas cresciam sem parar, mesmo que cortasse todos os dias. Seus cabelos cresciam por todo o corpo e seus ossos do corpo ficaram deformados. Seus dentes saíam da boca para fora. Começou a fazer suas necessidades em qualquer lugar. Seus filhos tinham medo dela e nem queriam cuidar dela. Compraram aquele barraco e deixaram ela lá. Dizem que acorrentada porque ela se feria. E pagavam uma mulher para cuidar e alimentar a pobre coitada. Coitado caramba, se fez tudo isso. Os vizinhos ajudavam também, inclusive minha mãe e a avó iam levar comida e agasalhos, mas nas luas cheias todos morriam de medo. Uivos e gritos horríveis eram ouvidos, e todos a chamavam de a mulher lobisomem.
Diziam que ela comia bebês que não eram batizados. Um dia fui para a escola pela manhã e passei na porta daquele barraco. Estava cheio de gente, havia até polícia. Quando voltei, à hora do almoço, minha mãe falou que ela havia desaparecido, que a porta estava arrombada. Uns falavam que ela havia virado monstro e fugiu, outros que os filhos a levaram para um manicômio, e outros que a pobre Madame Cocovan apenas tinha contraído raiva humana e sofreu até a morte presa naquele lugar. Ana, eu só a vi uma vez. Era uma mulher muito branca e enrugada, cabelos desgrenhados, olhos azuis como de um husky siberiano e dentes muito salientados para fora da boca mesmo. Não falava, apenas grunhia. Eu era criança e nem sei se eu fiquei mais assustada ou com medo. O certo é que sempre pagamos pelo mal que fazemos. Beijos a você e à família. Um beijo para você, muito obrigada. Talvez ela não tenha realmente virado lobisomem, mas ela tenha enlouquecido, né? Ela tenha ficado aí perturbada por tudo que fez, né? Se fez mesmo tudo isso, a conta chega. Credo. Talvez não seja, né, lobisomem mesmo. Às vezes foi criado isso, né, por conta das crueldades ou dos... que ela devia ficar fazendo isso, porque talvez já estava endoidando. Um anjo me avisou da morte. Boa noite, Ana. Tenho um relato muito triste que aconteceu comigo há alguns anos. Fique tranquila que já troquei os nomes do relato. Estava na casa da minha amiga já trocou os nomes, né? Estava na casa da minha amiga Samara, fazendo sua unha, quando de repente olho para sua porta, que era daquela de madeira com vidros coloridos, tipo vitral, sabe? E vi um anjo de pelo menos 2 metros. Negro como a noite. Eram 7 horas da noite, mais ou menos. Aí ela se arrepiou e eu falei para ela: Samara, vai morrer alguém. Ela olhou assustada para mim e falou: crê em Deus Pai. Pior que eu me arrepiei quando você olhou. Quem será que vai morrer? Bom, eu odeio ter esses pressentimentos porque na maioria das vezes eles acontecem. Terminei a sua unha e, ainda intrigada pela aparição, comentei: quem será que vai morrer hoje? Nisso, entrou seu filho e me falou: e aí, tia, beleza? Tô sentindo que hoje vai dar ruim. E eu falei para ele: a tia já não falou para você tomar cuidado? E eu falei isso, Ana, porque eu jogo cartas e eu tinha visto que se ele não saísse daquela vida, ele morreria. E voltei a citar isso para ele. Bom, conversamos mais um pouco e fui embora para casa, mas alertei ele mais uma vez: cuidado, filho. Ele, nessa hora, recebeu um telefonema. Entrou rindo e falou: tia, deu ruim. E deu uma risada alta e me abraçou e falou: eu já disse que eu te amo, tia. Eu saí de lá angustiada e vim para casa pensando no que ele poderia ter feito. Por fim, acabei me distraindo com outras coisas. Tomei um banho e fui me deitar. Quando deu 11h30 da noite, recebo uma ligação. Do outro lado da linha, a irmã mais nova desse garoto. Aí ela fala: tia, mataram meu irmão. E eu gritei: para de brincar com isso, para de brincadeira de mau gosto, a essa hora. E ela, em um tom choroso, me falou: é verdade, tia, meu irmão morreu. Eu fiquei atônita, desliguei o telefone e fiquei sem ação. Não sabia o que fazer. A minha amiga mora na avenida próximo da minha casa. Eu não queria ver aquele menino, que conheci aos 8 anos de idade, morto.
Ele ia completar 23 anos, dali a 20 dias. Fui no quarto da minha filha e como até hoje ela fala, joguei a notícia e fechei a porta do seu quarto. Ela, meio desnorteada, saiu do quarto e me perguntou se era verdade a notícia. E eu disse que infelizmente era verdade. Ela chorou e perguntou se eu queria ir lá. Decidimos descer às 2:30 da manhã, mais ou menos. Quando cheguei, eu vi a minha amiga de um lado da rua, fumando e andando de um lado para o outro. E eu vi sua namorada sentada no chão, chorando, enquanto minha filha foi consolar a namorada dela. E eu fui falar com a minha amiga, que não esboçava nenhuma reação. Apenas me disse: "Você tinha razão. A morte veio buscar meu filho." A sua mãe gritava do outro lado da rua. Acho que a avó do menino, é isso? Sua mãe gritava do outro lado da rua. Seu segundo marido, que era o padrasto do menino, gritava, falando: "Mataram meu filho." Ana, foi uma das cenas mais tristes que eu pude ver, porque esse anjo se mostrou justo para mim. Peço sempre a Deus que me tire esse dom da clarividência, mas esse é apenas um de tantos relatos que eu tenho para contar. Entendi. Por que esse anjo se mostrou justamente para mim, né? Acho que por que ele se mostrou para mim? Eu peço sempre a Deus que me tire esse dom da clarividência, mas esse é apenas um de tantos relatos que eu tenho para contar. Espero que não tenha ficado maçante, muito longo, desculpe pelos erros, em breve mandarei outros relatos relacionados à mesma família. Queria saber qual a minha ligação com essa amiga. Beijos para você, para o Matheus e para os bebês Rampiros. Amo vocês, minha filha me viciou em vocês e eu viciei minha mãe. Fiquem com Deus e até o próximo. Um beijo para você, muito obrigada pelo relato. É triste. E aí você viu ainda o anjo, um anjo negro. E aí, imediatamente, você já ligou isso, quase que veio um sentimento, né? E ele também sabia, de certa forma. É um dom estranho, porque a gente não pode fazer nada, né? E fica sabendo, tipo, por que eu fiquei sabendo? Se não dá pra evitar nada, né? Bom. E aí? Tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. E o primeiro é: vários anjos vieram me salvar. Opa, rabinho escorregando aqui, vamos lá. Acho que é uma moça que nos conta. Antes do relato, irei dizer algumas coisas. O e-mail não é o meu e-mail pessoal. Fiz especialmente para lhe mandar relatos. Tanto como o e-mail como o nome não são os meus. Pode ler tranquilamente do início até o fim sem se preocupar com nomes. Ok. Olá, Ana e Assombrados. Meu nome é Sofia, tenho 23 anos e acompanho o canal Assombrado desde o seu comecinho e do blog, que eu amo tanto e leio até hoje o sobrenatural.org. Ficarei muito grata se lesse esse meu relato e outros que mandarei assim que possível. Então, Ana, sem enrolação, vamos para o relato. Esse aconteceu comigo bem recentemente. Tem um mosquitinho aqui. Aconteceu bem recentemente, tipo essa madrugada. Algo me disse que eu deveria mandar, e cá estou. Ana, eu possuo uma rotina de oração e meditação, todas marcadas com horário e tudo seguido à risca. No momento não possuo nenhum contato com alguma religião, mas sempre em contato com Deus. Mas na noite do dia 24 de abril de 2019, estava bem cansada e resolvi dormir logo. Tenho uma filha hiperativa de 3 anos, a famosa ligada no 220. Mas se tiver uma tensão maior, eu diria que seria minha filha Luana em si. Como assim?
Ah, entendi. A famosa ligada no 220. Mas se tiver uma tensão maior que 220, eu diria que seria minha filha Luana. Então você imagina o cansaço. Assim que ela dormiu, o que é raro dormir por volta das 9 da noite, eu parti para dormir. E por fim acabei nem orando, nem meditando. Péssima opção. Desde pequena eu sofro vários ataques noturnos, que vai desde pesadelos com demônios até a paralisia do sono. Então sempre devo orar. E nessa madrugada não foi diferente. No pesadelo que irei contar, eu estava em uma viagem para outra cidade. Estavam a maior parte da minha família junto para ajudar na minha mudança. Iria morar na casa e eu e minha filha. Iria morar na casa, eu e minha filha. Sou separada do pai da Luana. No final eu conto alguns detalhes. Até que enquanto arrumava a casa, vieram vários homens de olhos pretos nos atacar nessa casa. Perdi algumas pessoas da minha família nesse ataque, mas eu e a minha filha conseguimos fugir dali. Um homem me ajudou. Estava eu, minha filha, esse homem e 2 primas minhas que restaram. Ana, eu lembro que sempre parávamos em alguma casa abandonada para descansar durante o trecho. Lembro que todos decidimos que voltaríamos para minha casa. Que todos decidimos que voltaríamos para minha cidade de origem, porque seria mais seguro. Porém, estávamos longe e duraria uns 3 dias de viagem. Passamos por uma espécie de vilarejo que tinha vários desses homens com os olhos pretos. Tentamos passar bem sorrateiramente, à espreita, para que não nos vissem. Passamos e tudo correu bem. Enquanto andávamos numa estrada de terra com várias árvores e mata densa dos 2 lados da estrada, todos nós estávamos felizes, pois finalmente a cidade estava próxima. Uma prima minha, a Thalia, vira e me fala: "Não cante vitória ainda, eles podem vir a qualquer momento." Nem precisou falar mais nada. Desci um pequeno barranco e fiquei ali, os acompanhando, mas no meio do mato mesmo e com a Luana no colo, que só sabia dormir, aliás. Mas no meio do mato mesmo e com a Luana no colo, que só sabia dormir. Ouvi barulhos de moto e carro e fiquei bem quietinha, esperando eles passarem. Eles pararam, havia 5 motos e um carro, e percebi o temor de todos que andavam na estrada, e até o meu temor. Mas fiquei quieta, agachada, no meio de uma moita. Até que o cara da última moto fala: "Não queremos vocês, podem prosseguir. Queremos a garota ali escondida. Eu sei que você está aí, eu farejo o seu medo." Nessa hora, eu acordei, com muito medo e chorando. Como eu poderia ter medo de um sonho, um tanto bobo até? Fiquei ansiosa, tive um ataque de ansiedade, com medo de ir embora para Portugal. No final eu lhe conto alguns detalhes. Meu peito estava acelerado. Eu sentia falta de ar, disse a mim mesma que não iria mais embora, que eu ia ficar no Brasil mesmo. Senti tanto medo, me levantei, vi minha pequena, ela dormia como um anjinho, resolvi ir para a cama e orar. Não tinha outra opção a não ser orar e tentar dormir. Me deitei e comecei a pedir perdão a Deus por não ter orado e disse: "Eu sei que eu vou ter novamente o pesadelo, mas te peço que me ajude." Só lembro de pedir também ao meu anjo da guarda e aos anjos que me ajudassem com o pesadelo. E peguei no sono, nem sei como. Eu só lembro de voltar para o pesadelo, só que agora encarcerada, presa na minha cidade de origem. No pesadelo, já retomado, eu estava presa em uma casa sem alimento e a minha filha quase à beira da morte, desmaiada. Ana, eu entrei em desespero vendo o corpo dela frágil e a respiração bem baixa. Arrumei rapidinho um jeito de sair da casa. Eu aparentava estar sozinha, mas as portas estavam trancadas. Era uma casa de madeira velha, sem cômodos. Tinha ratos e baratas passando. Eu não sabia quanto tempo eu estava ali. Vi uma parte de uma madeira da casa fácil de ser derrubada. Dei um chute e cedeu.
Abri uma pequena parte. Peguei minha pequena no colo e vazei. Não lembro ao certo, mas eles, os homens de olhos negros, se alertaram e vieram atrás de mim, dizendo: "Você nunca vai sair daqui! Matem ela logo! Assim nunca teremos que nos preocupar em acabar com ela." E outros respondiam: "Ela é intocável, seu idiota!" Coloquei minha filha em um gramado e decidi que iria matar todos. Era uma contra mais de 20. Eles vieram correndo, prontos para dar o primeiro soco, e antes que pudessem me tocar, ouvi um som de uma trombeta atrás de mim. Olhei para trás e ali estavam vários anjos. Ana, eram vários mesmo. Eu não consegui nem contar ao todo. Me emociono muito só de lembrar. E até enquanto releio o texto, me emociono. Eles possuíam uma luz tão forte que até cegava. Tinham asas enormes e muito bonitas até. E eles lutaram por mim e por minha pequena. Resolvi ir contra a direção deles, os anjos, e achar Deus, mas o último anjo que restava veio na minha direção e me barrou antes que eu chegasse em uma luz que emanava tanto brilho e poder. E ele me disse: "Você pediu e viemos te ajudar. Deus te ama muito. Não se preocupe, pode ir embora para Portugal, que eu te acompanharei e te protegerei de todo o mal. E cuidado, da próxima, ore antes de dormir." Me deu um beijo na testa e eu acordei aos prantos. E Ana, eu pude sentir ainda o seu beijo delicado na minha testa. E ainda posso. Acreditei que aquele poderia ser o meu anjo da guarda. Sei que esse relato não tem nada de assustador, mas para mim foi sobrenatural. E muito. E não me recordava de pedir aos anjos também, somente ao meu. Mas só fui me lembrar porque ele, o meu suposto anjo da guarda, me disse. Nem sequer me lembro como foi parte da oração. Vamos a alguns detalhes agora. Ana, eu irei embora para Portugal. Meu pai mora lá. Ele tem dupla cidadania e por lá achamos mais em conta para que ele passasse a mim e minha pequena dupla cidadania. É mais fácil. É menos burocrático do que aqui. Porém, fizeram vários trabalhos para mim, trabalhos de morte, para a parte financeira, amorosa, sorte e até mesmo viagens, ou seja, me arrancaram tudo quando viram que não conseguiram me matar. Eu fui revelada por 3 pessoas a respeito disso e todas as 3 falaram que eu não posso sair da cidade, graças a esses trabalhos feitos por uma Edith, por inveja apenas, e que Deus havia me protegido da morte. Segundo os mesmos, ela se arrepende do que fez e até buscou a ajuda de Deus, porém, tarde demais. Como não morri, acabaram por levar a avó dela. Morreu como era para eu morrer, definhando em uma cama. Futuramente eu te mando um relato sobre isso. Desculpa se estiver grande, encurtei o máximo que pude. Beijos a todos e obrigada por ler o meu relato. Pretendo ser membro assim que puder e minha situação estiver melhor. Fica tranquila, pois amo muito o canal de vocês e obrigada por esse canal maravilhoso. Eu que agradeço o seu relato. Então o sonho foi mais ou menos o que esses trabalhos foram feitos, né? Foram feitos. Eles deram uma traduzida nos trabalhos, né? Então eles não queriam te matar, queriam te prender aqui, não te deixar ir pra lá. E lá, e é o povo invejoso, vai lá, tomou. Vai, infelizmente, né, apenas coisas tristes acontecem, né? Eu não sei o que a pessoa pensa em querer fazer o mal pros outros. Porque... Viajou pelo tempo ou o capiroto o carregou? Vamos ver. Oi, Ana, me chamo Fulano e vou contar um relato sobrenatural. Quem me contou esse relato foi o meu pai, quando eu era criança.
O meu pai nasceu e foi criado em Rio Preto. É a mesma moça, tá, gente? Só para dizer, a mesma do relato anterior. Meu pai nasceu e foi criado em Rio Preto. Naquele tempo, as estradas eram de terra vermelha. Havia poucos carros e o transporte público não era de hora em hora. Meu pai conta que haveria um casamento de um primo em Jales, que é uma cidade vizinha. Seria na zona rural, em uma fazenda mais distante. Como era costume, os primos e amigos se reuniam para irem todos juntos para a festa. Chegando o momento de partirem, estavam todos reunidos na parada do ônibus. Pareciam esperar por mais alguém. Era quase meio-dia, o casório seria na fazenda e se estenderia até a noite. O ônibus só ia para essa fazenda 3 vezes ao dia. Ele ia de manhã, na hora do almoço e mais à tardinha. Bem, o ônibus chegou. Começaram a embarcar e os rapazes notaram que um dos tios não embarcava. E a molecada começou a falar: "Ô tio Zé, vamos logo! Estamos atrasados, o motorista quer ir embora." Mas o tio Zé não se movia. Ele olhou a molecada com toda a calma do mundo e disse: "Karma, o tio vai resolver um problema. E daqui a pouco tô lá com vocês." E mastigando calmamente um fiapo de palha, lá se foi o tio Zé andando calmamente pela rua. Nisso, um dos primos gritou: "Tio, se o senhor perder esse ônibus, só à noite, tio." Mas o tio nem se abalou. Continuou seu caminho e respondeu: "Se brincar, o tio chega primeiro que vocês." E aí o ônibus partiu. Era uma estrada rural, esburacada, dava solavancos, levantava um poeirão e não se via viva alma por aqueles lados. Como a fazenda era mais afastada, a estrada não era das melhores. Depois de uma viagem saculejenta de umas 3 horas, eles finalmente chegaram. E sabe como que é, né? Cadê? Me perdi. E sabe como é? O povo que vai saindo do ônibus é bagagem, amarrotado, cara de sono, criança chorando, enfim, que é a bagunça. Estavam todos se arrumando, né, da melhor maneira que podiam, desamassando os paletó, ajeitando os cabelos, passando água no rosto, se refrescando ali, né, para chegar na festa. Quando de repente eles olham e parece que viram uma assombração. Meu pai conta que do outro lado da rua, um homem tirava o pó vermelho do terno empoeirado, passava as mãos nos cabelos e vinha se aproximando da turma. Para o espanto de todos, sabe quem era? O tio Zé. Pasmem! O tio Zé em pessoa! Ninguém se atreveu a dizer nada. O choque era tanto que não saiu palavra da boca de ninguém. Tinha gente fazendo sinal da cruz, outros esfregando os olhos para espantar a visão. Outros praguejavam e teve gente que gritou. Foi um alvoroço. Ai, meu Deus! O mais arrepiante, Ana, era que não havia viva alma na estrada, lembra? Pois é. Meu pai disse que durante a viagem eram só eles na estrada, que não passou charrete, nem cavalo, nem carro, nem outro ônibus, nem gato, nem cachorro, nem passarinho. E até hoje ninguém sabe como ele, o tio Zé, chegou primeiro que o ônibus na fazenda. E aí, Ana, o que você acha? O tio Zé atravessou no tempo ou foi levado pelo capiroto? Espero que tenham gostado. É um relato verdadeiro, pois meu pai estava lá. Beijos, Ana, até o próximo relato. Um beijo pra você, muito obrigada. Eu acho que ele pegou carona na rabeira. Meu Deus. Não foi, não? Tipo, a hora que o ônibus saiu, ele catou ali atrás, chegou junto com vocês. A hora que o ônibus parou, ele desceu primeiro, tirou a terra ali do coisa, e aí tiveram a impressão que ele chegou antes, mas ele chegou junto porque pegou rabeira. Mas 3 horas na rabeira? Haja abraço, hein? Que nem aqueles menininhos lá, tadinhos, no caminhão. Ai, meu Deus do céu. Que perigo.
Não sei, gente, mas se foi o capiroto que levou, não teve o cuidado de teletransportar, porque ele tava sujo de terra também. O que será que aconteceu? Por que ele não quis subir no ônibus, né? Mas mais estranho isso. Será que ele falou, vou dar um susto no povo, vou fazer isso, eles vão achar que eu sou demais, vou pegar rabeira aqui no ônibus? Ou será que realmente ele tinha alguma coisa aí com o livro de São Cipriano? Não sei, vai saber. Mas que ele tava sujo de terra também tava, então, né? Então, se o capiroto levou arrastado pela terra também. Não sei, vai saber. Tinha que perguntar pro tio, ninguém falou nada com ele? Ninguém foi lá questionar e falar nada? E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.